Olá, hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto dificuldades alimentares, falando sobre uma terceira dificuldade, que é o comer em excesso. Bom, primeiro de tudo, se nós estamos falando de uma criança que come em excesso e é obesa, nós precisamos eliminar os estigmas que envolvem esse assunto. Então, parar de responsabilizar a criança pelo que aconteceu com ela por esse problema de saúde. Então, não dá para dizer que a criança tem preguiça, que ela tem falta de vontade, falta de disciplina, né? E culpabilizar ela pelo que aconteceu. Até porque ela é uma criança, né? E até certo momento não foi ela que fez as escolhas alimentares, não, na maioria das vezes não é ela que traz os alimentos para dentro de casa ou vai até os lugares para se alimentar. Então, e não também levando culpa para os pais ou para alguém especificamente, né? A gente não quer jogar culpa em ninguém e sim trazer soluções para essa dificuldade importante para a criança. E aí, a última pessoa que nós temos que culpar nesse caso é a criança ou responsabilizar. Então, não jogar nas costas dela a responsabilidade de se livrar de um problema sério e importante. Uma primeira possibilidade para esse comer em excesso pode ser o comer emocional, o comer ansioso. Então, quando a criança está com algum problema, alguma dificuldade emocional e acaba descontando isso na comida. Isso acontece com os adultos e pode acontecer com as crianças também. Então, primeiro a gente precisa identificar esse problema porque às vezes ele não está na alimentação, ele está exterior a isso, né? Então, não adianta a gente trabalhar na alimentação, na rotina, nos alimentos, sendo que o problema está vindo de fora. Então, se for esse caso, se você identificar alguma relação do comer emocional, procurar ajuda profissional especializada, né? O acompanhamento psicológico para essa criança. Uma segunda opção para o comer em excesso é a ociosidade. Então, crianças que têm poucas atividades direcionadas, poucas coisas para fazer, num espaço muito limitado. Hoje, né, com o avanço das construções pequenas, a gente fica preso a apartamentos, a espaços muito pequenos e as crianças elas precisam se soltar, precisam expandir, precisam praticar atividades de movimento. Então, crianças que estão nesses espaços pequenos, com pouca atividade, muito tempo frente a eletrônicos, televisão, celular, tablet, videogame, computadores, né? Essas crianças podem sim comer em excesso, né? Gerar essa compulsão por conta dessa rotina. Então, não dá para mudar o fato de você morar em um apartamento, mas dá para organizar a rotina em momentos onde a criança possa se expressar mais lá fora, né? Então, de repente, num próprio espaço para jogar bola, numa quadra, ou passeios a um parque na cidade, né? Espaços que a criança possa expandir e fazer outras coisas. E mesmo quando ela estiver dentro de casa, que ela possa ter algumas atividades direcionadas, algumas brincadeiras para fazer, para não ficar tanto tempo frente aos eletrônicos, à televisão, porque essa ociosidade pode sim levar a criança a comer mais, a comer em excesso, por falta de o que fazer mesmo. A gente vê isso acontecer na vida dos adultos também, né? Quando está ocioso, acaba comendo alguma coisa e isso pode também refletir nas crianças. De qualquer maneira, as dietas restritivas, elas nunca vão ser indicadas nesse caso, principalmente para as crianças que estão com o cérebro em desenvolvimento e formação, tá? O estresse causado por uma dieta restritiva, né, por proibições sérias, é muito importante, principalmente nas crianças, e pode levar a problemas no desenvolvimento e até mesmo a obsessão por comer, né? Dietas restritivas podem alterar até o apetite dessa criança, né? Provocar uma série de mudanças internas que vão levar a problemas maiores no futuro. Então, nem com crianças e nem com adultos deveríamos trabalhar com dietas restritivas se não existe a necessidade, né? No caso de uma doença, né? De uma alergia importante. Mas se não for esse o caso, não há indicação de dietas restritivas, né? E sim uma mudança do estilo de vida como um todo dessa criança. Por isso, mais uma vez, eu incentivo os pais, as mães, os cuidadores a estudarem sobre a introdução alimentar. Se o seu filho ainda está nesse período ou está dentro da barriga, tão importante essa construção do hábito, para você não ter que chegar lá na frente, ter que trabalhar isso tudo de novo e consertar os problemas que foram gerados, na maioria das vezes, para esse começo de alimentação que foi conturbado, que não foi legal da introdução alimentar. É preciso estimular sempre na criança o processo de entender sua fome e saciedade, que são naturais.
e que a maioria das pessoas tem perdido isso ao longo da vida. Então, quando a gente trabalha com a colher perseguidora, quando a gente insiste para o filho comer mais um pouquinho porque a gente acha que ele precisa de mais, quando a gente causa distração, coloca videozinhos para eles comerem assistindo, porque no começo a preocupação é que a criança engorde. Vamos engordar essa criança, vamos engordar esse bebê, vamos engordar, vamos pôr mais comida, mais comida. E aí depois a gente vê um problema acontecendo e aí a gente quer fazer o contrário. Para de comer, vamos diminuir, você tem que prestar atenção no quanto que você está comendo toda hora, eu acho que você já está satisfeito. Então a gente faz um processo desnecessariamente e depois tem que reverter tudo isso. Então por isso cuidar na prevenção é tão importante. Os pais precisam ser modelo para os filhos, então a gente precisa ser exemplo do que é se alimentar de maneira saudável, por mais que a gente cometa erros na nossa alimentação, e todos nós cometemos. Mas é preciso mostrar para as crianças que é possível ter um equilíbrio e não precisa realizar dietas restritivas. Então, às vezes acontece isso, né, mais com as mulheres, tá sempre fazendo dieta, sempre cortando uma coisa, cortando outra, fazendo dietas restritivas e a criança está aprendendo com isso. E ela vai reproduzir o mesmo modelo. Então, do mesmo jeito que a gente diz que não é bom para a criança fazer dietas restritivas e sim cuidar de todo o equilíbrio da alimentação, a gente não pode fazer perante elas, para que elas também não vejam esse exemplo e queiram aplicar isso que é tão negativo para a vida delas. Se nós reclamamos da nossa aparência e do nosso corpo o tempo todo, o que nós esperamos que as crianças vão fazer? A mesma coisa. Então, se a gente está sempre na frente do espelho, preocupado com uma gordura, com uma aparência disso, uma aparência daquilo, a gente está com foco na aparência e não na nossa saúde, a criança aprende a fazer a mesma coisa. Cada vez mais a gente vê, principalmente meninas muito novas, preocupadas com a aparência externa, enquanto na verdade, mas eu estou preocupada com a minha saúde. Então expresse a sua preocupação com a sua saúde, mudando o seu estilo de vida, praticando atividade física, fazendo mudanças plausíveis na sua alimentação, na alimentação da sua família, e não focada na sua aparência corporal, porque a criança vê e reflete isso também. Então, de maneira geral, trabalhar sempre falando das coisas boas da alimentação e não das ruins e não das proibições. A gente reforça muito, não, olha, isso você não pode comer porque faz mal. Não tem nada de errado em falar para a criança que algumas coisas podem fazer mal para a barriga dela, que se ela comer algumas coisas demais, isso pode dar um mal-estar depois. E se ela acabar praticando isso, ela vai ver, né, isso acontecendo. Não tem nada de errado de falar isso de vez em quando, mas esse não deve ser o foco. Às vezes a gente foca demais em falar das coisas ruins, isso aqui é veneno, isso não pode, isso aquilo não pode. E esquece de falar das coisas boas. Nossa, olha que delícia que é comer essa salada, olha como esse brócolis está saboroso, tá vendo que ele tem um saborzinho adocicado? Então falar dos alimentos de maneira positiva, mesmo alimentos que de maneira geral tem se feito um terrorismo. Então você pode falar, olha que bolo de chocolate gostoso, delicioso, então não tem problema em elogiar a comida, né? O problema é fazer terrorismo e tá sempre pegando nos pontos negativos, trabalhando sempre a alimentação de uma maneira ruim, né? Como os adultos acabam fazendo e levando isso para as crianças também, tá? A criança que come em excesso, ela precisa de ajuda, ela não precisa ser responsabilizada pela situação, então procure ajuda profissional se o seu filho já está passando por isso. A obesidade é um problema de saúde sério, importante, pode trazer consequências sérias para o futuro dele, então procure ajuda profissional para reestruturar essa rotina e alimentação da criança e da família também. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado essa série sobre dificuldades alimentares. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui, que eu vou tentando responder conforme vou produzindo conteúdo para vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!